que toca Palhoça. Fala, pessoas! Boa tarde! Quarta-feira, 17 horas, é dia de Dá Uma Segurada. Dá uma segurada com a Maria do Seguro. E hoje, aqui na bancada da Rádio PH, eu estou recebendo o meu convidado, Nilton Januário. Ele, que é gerente de filial da HDI de Florianópolis. Nilton, muito obrigada pela presença, por ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje. Oi, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer nosso estar aqui com vocês hoje. Esperamos aí contribuir um pouco aí com o mercado de seguros, levando aí informação a respeito das contratações de seguro. Com certeza. Olha só, antes de nós começarmos o tema do podcast de hoje, eu quero contar para você que a Rádio PH é a rádio que toca Palhoça, mas é uma rádio sem fronteiras. Inclusive, a gente já teve pessoas assistindo a gente lá de Portugal. Olha só, se você ainda não sabe como nos encontrar, você pode entrar no site da Rádio PH. Você pode baixar o aplicativo, que tem aplicativo para Android, para iOS. O site da rádio é www.phradio.com.br. A gente também, o nosso programa, ele fica no Spotify da Rádio PH, no YouTube, no Instagram da Rádio PH, no Facebook da rádio. Muita gente gosta de assistir pelo Facebook e também pelo site da Palhocense, tá bom? Antes de apresentar o meu convidado, eu quero fazer uma pausa especial, uma deferência especial aos patrocinadores do podcast Dá Uma Segurada. Via Gold Assessoria em Seguros, mais do que seguro, uma rota inteira de parceria. Bless Boutique, se vestir bem não tem a ver com quanto você gasta, mas com quanto você se identifica. E Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. Nilton Januário, esse é o episódio de número 38 do podcast Dá Uma Segurada. Dia 19 de julho a gente já bate a casa de 1 ano de podcast. Passa rápido, né? Passa rápido. E quando é bom, então, é mais rápido ainda. Exatamente. E o papo hoje é sobre seguro patrimonial. Então, aquele seguro que a gente faz para manter o nosso patrimônio, seja residência, né, Nilton? Seja pessoa física, contratação pessoa física, ou como pessoa jurídica. E pra gente começar, eu quero apresentar o convidado para vocês. Nilton, vamos contar aí um pouco, que eu sei que você tem uma trajetória profissional bem extensa, com muita informação, com muita história para contar. Quando que você começou a tua trajetória? Então, Maria, eu comecei cedo. Comecei aos 20 anos na Banorte Seguradora, mas foi por acaso. Eu trabalhava no Banco Real e aí naquele período ali do Plano Collor houveram algumas demissões, eu saí do mercado financeiro e surgiu uma oportunidade para trabalhar na Banorte Seguradora. Mas eu fui para a Banorte Seguradora de olho no Banorte Banco. Eu queria voltar para o banco. Tá. E acabei me apaixonando pelo mercado de seguros, estou até hoje nesse mercado. Hoje, esse ano eu completo 33 anos de mercado de seguros. Então passei pela Banorte Seguradora, depois passei pela IOSP Seguradora, que acabou sendo incorporada pela Sul América Seguros. Depois passei para abrir um escritório da AGF Brasil Seguros aqui em Florianópolis, que até então eles não possuíam. E depois de 8 anos de AGF, eu recebi um convite para tocar a operação da HDI Seguros em Florianópolis e estou até hoje lá, completando aí 18 anos de HDI Seguros. Então, você já está 18 anos na HDI? 18 anos na HDI Seguros. O tempo passa, a gente vai ficando velho e não percebe. Eu ia falar aquela musiquinha, tu lembra daquela musiquinha? O tempo passa, o tempo voa. Mas a poupança do Amerinos continua numa boa. Quem nos viu e quem nos vê com poupança, que hoje ninguém quer falar, né? Exatamente. De poupança. Mas foram 32 anos que passaram muito rapidamente e eu tenho muito a agradecer ao mercado de seguros, fiz grandes amizades, né, construí a minha vida, tive 2 filhos, né, então eu só tenho a agradecer e sou apaixonado pelo mercado de seguros, por tudo que o mercado de seguros proporciona para a sociedade de um modo geral, né. Então, o país desenvolvido, necessariamente ele passa por um mercado de seguros desenvolvido. E por um mercado protegido, né?
Exatamente. Que é o grande, né, o ideal do mercado de seguradora, é isso, é proteger. Nós não vendemos um produto, né? Nós vendemos uma promessa de proteção. É isso mesmo. Você chegou aqui, você me contou assim, Maria, eu sou de Palhoça. Sim, sou manezinho de Palhoça. Você é manezinho. Manezinho de Palhoça. E eu, com a preocupação, mandei endereço, eu digo, Sim. vou mandar toda a informação. Chegou aqui na rádio, ele disse assim, Maria, você sabe que eu moro aqui em Palhoça? Eu digo, não. Como eu venho de ingleses, eu acho que todo mundo faz uma viagem pra chegar na rádio, por isso que eu... Tanto que o pessoal do mercado me chama de manezinho da Palhoça. Manezinho da Palhoça. Foi ontem, eu tava batendo um papo com o Rogério Bruch, inclusive grande abraço pro Rogério, e ele disse assim, é hoje que você vai entrevistar o Manezinho? Eu digo, que intimidade que é essa? Então é por isso. Exato, é um manezinho. Muito bem, muito então, bem. hoje aqui no mercado de seguros, manezinhos realmente daqui da região da Grande Florianópolis, é eu e o Ricardo da Liberty Seguros, né? O Ricardo é o manezinho da Gema, nasceu no Ribeirão da Ilha. Tanto que o Ricardo, quando ele atravessa a ponte, ele olha para trás e diz tchau Santa Catarina. Tchau. Ele acha que está saindo do... Acho que está indo embora, tá vai indo até embora. uma mala. Brincadeira. Mas então nós temos essa identificação, sempre trabalhei aqui na região e também cuidei da região sul. Então hoje pela HD eu cuido da região sul, a minha área de atendimento vai até Torres, no Rio Grande do Sul. A gente dá uma beliscadinha ali no território vizinho, Sim. né? Mas é muito gratificante porque todo esse tempo trabalhando aqui a gente acaba criando uma relação de amizade com os corretores. Então, Você vai a Torres? Já. Sim, vamos a Torres. Tu vai mesmo? Sim, e fiquei impressionado com a cidade de Torres. Tá? Então, eu ia te comentar isso, porque eu, há muitos anos atrás, eu era guria, eu lembro que tinha um restaurante no alto de umas falésias. Era lindo, era um lugar, mas era um restaurante era muito simples, mas tinha um marisco incrível na cidade de Torres, né, neste restaurante específico, e eles pescavam o peixe na hora. Então, tinha o cardápio, tu escolhia o que tu queria comer, eu lembro que não era muita variedade, né? Eram os peixes que eles tinham de época, assim, eu quero tal peixe, assim, e daí os caras, eles pescavam na hora, assim. Nossa, que maravilha. Não, e assim, era na hora porque, imagina, nós somos em 4 filhos, a experiência era uma experiência incrível, porque o cara ia pescar, voltava, limpava o peixe na nossa frente, imagina aquela gurizaiada na volta, como eu digo, aquele monte de ranhentinho na volta, e ele limpando o peixe, viscerando o peixe, a gente comia. Nunca mais eu voltei a Torres. Cresceu a cidade, tá grande? Cresceu muito. Por isso que eu te falo que eu me impressionei com a cidade, assim, muitos prédios, uma cidade pequeno, assim, né, não é tão grande, mas se desenvolveu bastante. Nós visitamos lá cerca de 4 corretores assim, muito bem estruturados. Então é uma cidade que realmente evoluiu bastante e, claro, por conta do turismo, basicamente, né? Sim. Então, devem ter sofrido pênalti na pandemia. Provavelmente, sim. Certeza. Mas eu vejo que a cidade ela já tem vida própria. É meio Balneário Camboriú, assim, né? Você não é mais só cidade de verão. Entendi. Muitas pessoas morando e vivendo lá normalmente, né? Habitualmente durante o ano. Entendi. Tipo ingleses também. Exatamente. Tipo ingleses. Exatamente. E tu também me comentou que você dá aula na ANS. Sim, desde 2002 a gente participa de um programa junto à ANS. Para quem não sabe, a ANS é a Escola de Negócios e Seguros. Então nós começamos aqui quando abriu em 2002 o curso de corretor de seguros presencial em Florianópolis, porque até então era somente na cidade de Blumenau. E aí eles começaram a captar professores para que pudesse, né, iniciar o curso. E na época todo mundo com medo, porque você dá aula é um negócio... Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu tremia, não sabia nem o que ia falar para os alunos, né? Mas a gente foi evoluindo, né? Eles foram dando suporte, e até 2019 foi assim, presencial, e de 2020 para cá, em função da pandemia, passou a ser online. Então foi uma mudança drástica, porque você deixa de ter o contato com as pessoas em sala de aula e você fica somente no online, se distancia um pouco. Mas o lado bom do online é que pessoas que moram em interiores tiveram acesso. Conseguiram fazer. Exatamente, porque, por exemplo, você pega uma pessoa de Angelina para vir a Florianópolis fazer o curso, não vai fazer. Mas se for online ele consegue fazer, consegue interagir com professores, né, que têm vivência de mercado. Então esse foi o benefício do online.
Sabe que quando eu fiz o meu online também. E eu acho assim, a gente ganhou muito. Porque quando eu fui me informar sobre o curso, eu lembro que ele era todo final de semana. Então ele era sexta à noite, sábado o dia todo, domingo o dia todo, todos os finais de semana. E eu com 2 filhos, né? Sou eu que crio os meus filhos, eu não tinha nem como fazer o curso. Então eu lembro na época que eu achei bem ruim essa formatação, porque eu dizia, cara, nunca que eu vou conseguir fazer o curso assim, nesse formato, né? E aí, quando entrou um online, eu digo, cara, a hora é agora. Na verdade, nem fui eu, a minha irmã que falou assim, a hora de você fazer é agora, porque você não tem mais desculpa, ela disse. Sim. Você consegue fazer de casa, de pijama, né? Eu brinco que no frio eu fico vestida igual uma mendiga, porque eu né, em casa não quero saber. E com o teu computador no colo, você pode fazer e você pode estudar. E ainda brinquei com o Newton, quando ele contou que ele é professor, ele disse que você dá aula de teoria geral do seguro. Exato. E automóvel. Eu digo, mas não foi tu que foi meu professor? Agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele que me deu teoria geral do seguro. E aí você agora... É que tem mais professores que fazem essa matéria. E aumentou a procura, mais pessoas estão fazendo? Então, justamente pela facilidade, a partir de 2020, muitas pessoas procuraram o curso de corretor de seguros, e aí houve uma demanda muito grande. 2020, se não me engano, chegou a ter 3 turmas, 2021, 3 turmas online. Então, aí exigiu aí uma demanda de professores, e os professores não estavam preparados para a aula online. Para a aula online. Então, eu acabei enfiando a cara, disse, não, eu vou testar esse negócio. E gostei justamente por essa facilidade, né? Então, você está ali, começa das 7h30 às 9h30, você está em casa, sentado, batendo um papo com o pessoal. O único problema realmente é que você não tem muito tempo para interagir com a turma, porque é pouco tempo, são 2 horas, e às vezes tem sala que tem 80 pessoas, então se você abrir o microfone, você acaba... É batidão. Exatamente. Então, eu geralmente o que eu fazia? Das 7h30 até as 8h20, eu dava a matéria, e o pessoal ia colocando no chat as dúvidas, e daí das 8h20 até as 8h30 a gente tirava as dúvidas, abria o microfone se fosse o caso, e também às 9h20 fazia essa pausa, e aí se precisasse ficar até 10h30 tirando dúvidas, a gente ficava, porque daí quem queria continuar ouvindo ficava, quem não quisesse poderia sair, porque a aula já tinha terminado. Já tinha finalizado a aula. Exatamente. Muito bacana. Olha só, nós elegemos para hoje, para a gente falar sobre seguro patrimonial. O que é, quais são os benefícios, qual a importância desse seguro. Eu tenho um termo que eu gosto de usar, que é o descomplicando segurança. Então, quando a gente for falar sobre seguro, eu te convido para que a gente fale sobre o seguro, evitando ao máximo todos os termos, o nosso segurança. Para que as pessoas que estiverem nos assistindo ou nos ouvindo, que estão dirigindo e estão nos ouvindo, que elas consigam entender, sem o segurança, a importância do que elas estão contratando, quais são os direitos, quais são os benefícios que elas vão ter, como que elas podem usar esse seguro. Topa o desafio? Claro, Bora. Com certeza. Vamos tentar, né? Bora, vamos sim. O que é o seguro patrimonial? O seguro patrimonial é um seguro destinado a cobrir o patrimônio para pessoas físicas ou jurídicas, tanto empresarial quanto residencial. Ele cobre tanto a parte predial, a parte estrutural, né? Por exemplo, de uma casa a casa, o muro, edícula, a empresa, o seu prédio, e também a parte de conteúdo. O que a gente tem que observar? No seguro patrimonial, a parte predial, seja da residência ou da casa, quem tem direito a receber em caso de indenização é o proprietário legal, aquele que consta da escritura do imóvel. Tá. Ok? Já a parte de conteúdo, por exemplo, se eu for o inquilino, a parte predial, o dono do prédio recebe. A parte de conteúdo, eu recebo. Claro, desde que contratada a cobertura para prédio e conteúdo. Então, é um seguro destinado para pessoa física ou jurídica para cobrir os danos causados, aqueles previstos no contrato de seguro, para danos no prédio e conteúdo. Eu sempre roda uma dúvida que diz o seguinte: quem que pode contratar? Por exemplo, eu já vi algumas imobiliárias, quando você vai lá alugar um apartamento ou alugar uma casa, ela desconta, né? Na verdade, ela cobra no teu condomínio o valor de um seguro. Sim. Ou você precisa apresentar uma apólice. Como é que funciona isso? Quem que contrata, quem que paga esse seguro de fato?
Esse seguro, segundo a lei lá do inquilinato, ele é obrigatório, né? Então, para a parte predial. Então tem que ter essa situação em mente, né? Você está contratando seguro para o prédio, você inquilino. Então às vezes a pessoa acha que está cobrindo o prédio e o seu conteúdo. Não, ele está cobrindo a parte predial. Ok? Então, se você fizer isso de forma particular, não, eu contratei um seguro de prédio e conteúdo, apresenta as coberturas, os valores das coberturas são satisfatórios, satisfatório no sentido, o imóvel está avaliado em 500 mil, e você contratou uma apólice de 500 mil. Perfeito. Ou 700, a imobiliária aceita aquilo ali e não vai descontar do seu aluguel essa parcela do seguro. Um outro ponto importante que é bom frisar na questão do seguro patrimonial é que existe valor de reconstrução, que é o parâmetro utilizado pelas seguradoras para precificar o seguro, né? E o valor venal. Vou te dar um exemplo. Se nós pegarmos uma casa aqui vamos aqui pegar um bairro aqui, Caminho Novo, na Palhoça, e pegar esta mesma casa com o mesmo padrão construtivo e colocar em Jurerê Internacional, o valor venal é diferente, certo? Porque lá o terreno vale mais, a localização, né, o metro quadrado é mais caro. Mas se nós formos reconstruir essa casa, comprar o material de construção, a mão de obra, praticamente serão iguais. Então a seguradora utiliza como base valor de reconstrução e não valor venal. O que é muito comum na casa, minha casa vale 1,5 milhão, mas vale 1,5 milhão pela localização, com terreno, né? Porque ele não perde o terreno, né? Ele, vamos lá, pegou fogo em tudo, ele vai ter que reconstruir a casa. Sim. Ou seja, ele não muda de endereço, ele só vai ter que fazer a reconstrução. Você preserva o terreno, preserva geralmente a fundação, né? Então, esse é um ponto importante, porque às vezes você acaba colocando um valor a mais, pagando mais pelo seguro, e um negócio que você não vai ter direito, porque o Código Civil, ele prevê que você não pode receber mais do que vale o teu imóvel. Então, o que a seguradora vai fazer? Queimou uma residência ou uma empresa, ela vai calcular o CUB de reconstrução, de acordo com o metro quadrado, o padrão construtivo daquela residência ou daquela empresa, o conteúdo, e aí o conteúdo, quando a empresa é mais fácil, porque você tem geralmente isso documentado, contabilizado. Casa é mais complicado, né? Você lembrar de tudo que você tem em casa. Se você for fazer isso, você se assusta com o valor que você tem armazenado ali dentro da sua casa. Roupa, utensílios eletrodomésticos, shampoo, perfume, joias, né? Uma série de coisas que você tem ali. Então, aí é mais fácil você fazer na empresa do que na residência você auferir esse valor, né? Mas é um exercício, geralmente, de identificar esse valor de reconstrução, o valor do conteúdo, e aí sim você fazer um seguro adequado para o risco que você tem. Para você não pagar a mais, né, pelo seguro, sem que depois você não vai receber. Não adianta você fazer uma casinha de madeira que custa 150 mil para reconstruir, você contratar 1 milhão. Não vai receber. Você pode até contratar, pagar, mas você não vai receber. Entendi. Né? E isso está previsto na lei, no Código Civil, as seguradoras estão devidamente amparadas. Mas a seguradora cobrou o prêmio. Prêmio, para quem não sabe, é o custo do seguro. Se fala prêmio porque no início era parte, né? A primeira parte. Então, primeira parte, acabou virando prêmio. Tá. Então, essa parte do seguro, o custo do seguro, por mais que você tenha pago para 1 milhão, você vai receber 150 mil, que é o valor de reconstrução. Que é o valor de reconstrução da casa. Deixa eu te perguntar, o locador é quem loca, né? Sim. O locador, se ele quiser, ele pode contratar, por exemplo, somente conteúdo? O locador, ele é o dono do imóvel. Não, o locatário? O locatário, isso. Agora, o locador é o dono do imóvel. Tá, ele precisa, e o locatário é quem aluga. Isso, ele precisa contratar prédio, né? Porque ele é dono do prédio. O locatário, ele pode contratar prédio e conteúdo, mas lembrando que ele não vai receber a parte relativa de prédio, porque ele não é o dono de direito. Né? E aí ele tem amparo à parte de conteúdo. Mas exatamente. Ele não consegue contratar somente conteúdo. Pode contratar somente conteúdo. Pode contratar somente conteúdo. Pode fazer a contratação somente do conteúdo. Perfeito. E a apólice sai no nome do locatário, que é o que alugou o imóvel, ou sai no nome do dono, do proprietário do imóvel?
Quando você faz através da imobiliária, vai sair no dono do imóvel. Do imóvel, exatamente. Tá. Ele sai E lá. aí, quando contratar de forma... Quando o locatário contrata, e já faz no nome dele, né? Newton, quem que tu acha que deveria contratar o seguro patrimonial? Eu acho que todo mundo deveria contratar, né? O seguro, né, para as pessoas entenderem, o seguro é um negócio que quanto mais pessoas contratam, quanto mais pessoas entram nesse mundo, mais barato fica o custo para todo mundo, porque seguro é mutualismo. O que é seguro? Não é a seguradora que paga os eventos, né, de sinistro, né, quando pega fogo numa casa. Quem está pagando são os mútuos, né? Todos aqueles segurados que contribuem para aquele fundo securitário. Então, existe uma coisa chamada lei dos grandes números. O que basicamente é isso? Quanto mais recorrente é aquela situação, né, mais próximo de uma certeza eu tenho. Então, se nós temos lá uma situação lá de cara e coroa, se eu jogar para cima 10 vezes cara ou coroa, de repente vai dar 50% cara, 50% coroa. Ou pode dar até o contrário, né? Pode dar 8 vezes cara e 2 vezes coroa. Mas se eu jogar 1 milhão de vezes, ele tende a ficar em 50%. Então o seguro é assim, quanto mais riscos eu tenho dentro de uma carteira, mais assertivo eu fico na probabilidade daquele risco sofrer um sinistro. E aí a gente começa a ser assertivo no custo, né, para pagar o sinistro. Porque é dessa forma que o seguro se comporta. A seguradora faz um cálculo matemático, estatística, probabilidade, custo de reparação, né, o custo médio de sinistro. Então, com esses cálculos, ela cobra lá o custo do risco. E aí ela coloca ali a comissão do corretor, que é o distribuidor, ela coloca as despesas administrativas dela e coloca o lucro. E assim está formado o preço final que o segurado vai pagar. Quando a gente fala no seguro patrimonial, seja o residencial ou seja o predial, por exemplo, eu gosto de falar muito da minha realidade, né? Então, no seguro de carga, no seguro de vida, eu, Maria Fernanda, gosto de pegar como se fosse um questionário de análise de risco mesmo e entender melhor a vida da pessoa, entender melhor a operação. No seguro de frota, então, a gente acaba fazendo várias perguntas para o cliente. Alguns clientes aceitam isso numa boa, alguns clientes não. Quando a gente fala no seguro patrimonial, existe algum questionário? A companhia, ela cobra algumas informações, ou pelo menos básicas, para que possa cotar esse seguro? Básico para você fazer um seguro patrimonial, CNPJ no caso da empresa, CPF no caso do segurado, o valor em risco, né, principalmente no seguro empresarial, mas de uma maneira geral ela pergunta se tem extintor de incêndio no caso da empresa, se tem hidrante, né, se tem algum sistema protecional no caso de vigilância, alarme. Mas de uma maneira geral eu não conheço assim, corretores que usam esse questionário para fazer, mas deveriam. Né? A gente comentou ainda há pouco sobre a consultoria. Eu vou fazer o seguro de uma empresa, eu tenho necessariamente que ir até aquela empresa, olhar onde ela está localizada, até para entender a necessidade de coberturas daquela empresa. Por exemplo, se a empresa está numa via muito movimentada, eu preciso contratar uma cobertura de impacto de veículos, porque a qualquer momento existe uma chance. Exatamente. Se ela está numa rota de aeroporto, a gente pode ter uma situação de cair um avião, né? Então a gente precisa conhecer o risco. Na residência a mesma coisa. A gente sabe que residência é um seguro um pouco mais em conta, bem mais em conta inclusive, mas é bom hoje você ter um Street View que lhe permite você ir na frente da residência e você olha também se a residência está numa rua movimentada, se ela precisa de uma cobertura de impacto de veículos, se ela tem muro de vidro, se ela é uma casa com bastante vidros, precisa de uma cobertura de quebra de vidros. Então, esse questionário, se fosse implementado, com certeza ajudaria a fazer uma contratação de uma apólice devidamente adequada para a necessidade de risco da empresa ou da residência. E tem uma coisa, né? Se você coloca um questionário em que você coloca mais informações, que você entende melhor como que funciona tanto na parte empresarial quanto na parte residência, você também tende a reduzir até o custo, né? Também, se você contrata, por exemplo, uma empresa, você coloca as informações adequadas, você vai acabar contratando aquilo que realmente lhe interessa, dentro da cobertura que realmente vai lhe proporcionar o retorno no momento do sinistro,
Porque se você colocar cobertura a mais no momento, se não houver prejuízo para aquilo tudo, você não recebe. Então, é super importante você fazer isso, dimensionar corretamente as coberturas, para que você não saia com a impressão que paguei por uma coisa que não levei. Paguei por nada. Exatamente. O que você, na tua expertise, o que tu diria que são coberturas, tirando as básicas, o que seriam coberturas fundamentais que devem constar nas apólices de seguro patrimonial? No momento atual, cerca de 90%, 85% das apólices saem com 4 coberturas, que é o incêndio, o vendaval, o dano elétrico e o roubo, certo? Mas tanto para a residência quanto para empresas, uma das coberturas mais importantes hoje chama-se, no caso de residência, responsabilidade civil familiar, e no caso das empresas, responsabilidade civil operações. Vou dar alguns exemplos para você entender. Até comentamos aqui nos bastidores. RC familiar. O cachorro fugiu da casa e mordeu alguém na rua, tirou um pedaço do dedo. A despesa médica ou até mesmo a invalidez que criou ali, porque você perdeu uma parte do dedo, estaria coberta no RC familiar. Tá. Teu filho foi no mercado. O anjo. Um anjinho. Não sei porque ninguém me recebe em casa. Bateu na prateleira de copos de vidro, quebrou lá 50 copos de vidros, causou um prejuízo lá de 20 mil reais no mercado. O RC familiar está coberto. Então, esse é o grande legado do RC familiar. Ele não cobre só danos que você possa causar a terceiros dentro ou no interior do teu imóvel. Danos que você cause também no exterior do teu imóvel estão também amparados, claro, dentro do território nacional, certo? O RC, além do RC familiar dentro do residência, para quem mora em apartamento, uma cobertura hoje também que você não pode deixar de ter é a ruptura de tubulação. Ruptura de tubulação, você mora num condomínio, tem a tubulação da vertical, que é a prumada da vertical, que é do condomínio, e tem as verticais, que são os ramais, que é do proprietário do imóvel. Se a ruptura ocorrer dentro de um ramal, dentro do teu apartamento, o problema não é nem às vezes o teu apartamento. Vai molhar o chão, se é um paviflex, ok, pode causar um pouquinho de dano. Mas o RC familiar que você vai ter logo abaixo, porque a água infiltra e você vai causar dano no apartamento de baixo, né? Pegar cozinha, pegar móveis, gesso. Então é uma cobertura. Ruptura de tubulação e RC familiar são coberturas hoje indispensáveis. O prédio que eu moro, inclusive, ele teve um episódio em que rompeu um cano, teve um vazamento de um apartamento para o outro. A água, Newton, ela vazou do apartamento para o apartamento de baixo, mas como ela não estava satisfeita, essa água, ela foi para dentro do elevador. Você tem noção? E o seguro não cobria, não tinha cobertura. O seguro do condomínio? O seguro do morador não cobriu. Que talvez ele não tivesse essa cobertura. Não tinha cobertura. Contratada. E foi... Cara, eu lembro assim que na época ele teve que trocar os móveis, teve que pagar pro condomínio o conserto do elevador, os móveis do apartamento de baixo. Sim. Cara, foi um auê, tá? Não, o dano é bem significativo. Principalmente se acontece, por exemplo, à noite ou ficou no final dias, de semana. porque é um prédio mais de veraneio, então não tinha ninguém, assim. Ficou não sei quanto tempo até alguém ver. Ver que estava vazando, exatamente. O estrago foi força. Por isso que os seguros de imóveis de veraneio ele tem uma taxa mais agravada, justamente porque pode ocorrer um dano e a identificação é mais difícil porque não tem ninguém habitando habitualmente ali. Entendi. Olha só, vamos para o nosso breve intervalo e a gente já volta. Você que é corretor de seguros e deseja iniciar e saber mais sobre o seguro de transportes, entre em contato com a Via Gold. Somos uma assessoria especializada no segmento de seguro de transportes. Estamos aqui para auxiliar e facilitar o seu dia a dia para que você venda seguro de transportes e tenha mais resultado na sua carteira. Rádio que toca palhoça.
segunda-feira. Hoje é dia de dar uma segurada com a Maria do Seguro. Vem com a gente que nós estamos falando sobre seguro patrimonial. Tanto para quem é o dono da casa, ou o dono do apartamento, ou para quem tem empresa, ou até mesmo para quem aluga o imóvel. Estou aqui na bancada com o Newton Januário, ele que é gerente da filial HDI de Florianópolis. Newton, baita papo, tá gostando? Gostando, cheguei aqui nervoso, com medo, mas já fui me soltando aqui. Não, ele chegou com receio e depois ele me contou que ele estava dando aula na ANS. Eu digo, não sei de onde que você tá com medo. Ah, mas é diferente. Ô Newton, a gente conversou quem deveria contratar, quais as coberturas. Você falou da cobertura RC familiar, que eu achei fantástica, né? Pega aqueles anjos aí, tem algumas mães que não gostam muito de educar, derruba uma televisão bem cara numa loja, tem cobertura no RC familiar, tem também a tubulação que você comentou. E para empresa, tem alguma cobertura que você diria, cara, essa cobertura seria muito, muito importante que o empresário contratasse? Sim, no caso de empresa, a gente às vezes fala de volumes, né, de importância segurada maiores, né? Uma empresa às vezes é 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Então, além do RC, operações e as coberturas básicas que a gente comentou, incêndio, vendaval, dano elétrico, a empresa precisa ficar atento também nas coberturas de danos, de despesas fixas. O que é despesa fixa? Tudo que ela gasta mensalmente para manter a operação, água, luz, telefone, empregado. Às vezes aluguel, né? Aluguel, isso tudo pode ficar dentro dessa cobertura. E tem até uma cobertura mais ampla que é a cobertura de lucros cessantes. Então a companhia analisa aquele período que a empresa ficou fechada, qual era o faturamento, quais eram as despesas, e além de ter as despesas fixas pagas, ela também vai ter a parte de lucro que ela deixou de oferir por estar paralisada em função do sinistro, coberta pela apólice de seguro. Quando a gente fala do sinistro, por exemplo, assim, ó, só vai ter cobertura em caso de sinistro, ou vamos imaginar que essa empresa está se organizando para fazer uma reforma e ela vai ficar fechada por 120 dias nessa reforma. Perfeito. Ela consegue fazer esse planejamento para durante esses 4 meses receber o valor de lucros cessantes? Não, essa pergunta é interessante porque muitas empresas na pandemia chegaram a questionar as companhias justamente por conta dessa cobertura, porque elas tiveram que ficar fechadas por conta da pandemia, mas elas tinham lá uma cobertura de despesas fixas, né, lucros cessantes, mas não, a cobertura ela só é ativada mediante um sinistro coberto e previsto na apólice de seguro. Aí a gente está falando de vendaval, a gente está falando de um incêndio, uma explosão. Uma explosão, exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, dano elétrico, tá? A televisão. A pessoa tinha uma televisão dentro de casa ou dentro da empresa, por exemplo, e derrubou a televisão ou, sei lá, ela parou de funcionar. Tem cobertura? O dano elétrico é dano causado internamente, geralmente por alguma situação eletrônica interna ou uma variação de tensão na rede de energia, certo? Quando você deixa cair, aí já é um dano externo. Aí não tem cobertura. Não tem cobertura no dano elétrico, mas você tem, no caso de cobertura de equipamentos eletrônicos, que é uma cobertura adicional que prevê esse tipo de situação. É uma cobertura pouco contratada justamente porque não é algo comum, né? O mais comum é você realmente ter variação de tensão e causar queima não só de televisão, mas micro-ondas, geladeira, né? Isso é muito comum. E aí a gente estava conversando sobre a importância da contratação, né? E às vezes a gente tem que trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E uma das coisas que eu combinei com o Newton, a gente falar alguns cases, né? E aí eu comentei no bastidor, vou contar aqui para vocês. Eu tive agora, uns dias atrás, um amiguinho do meu filho mais novo. Ele, acho que estava brincando, não sei exatamente como aconteceu. Ele pegou um isqueiro, acendeu o isqueiro. Newton acendeu o isqueiro, colocou no lençol da minha cama e botou fogo na minha casa, no quarto. E assim, para as pessoas entenderem, né? Para mim é muito claro quem que eu preciso salvar, o que eu tenho que salvar na minha vida. Então, o que eu fiz? Quando o meu mais novo começou a gritar, fogo, tá pegando fogo. Primeiro que você nunca acha que é verdade, queria contar.
Eu levei alguns milésimos de segundo pra entender que era verdade que estava pegando fogo. Cheguei lá, as labaredas tinham mais de 2 metros de altura. Meu coração quase pulou pela boca. O que eu fiz, Newton? Abri a porta do apartamento, peguei os filhos, a minha irmã tava no meu apartamento, peguei o menino, botei todo mundo pra fora do apartamento, a Cusca, que tem que levar a Cusca junto, e disse, cara, agora eu... Vou correr. Exatamente. Eu dei uma bugada no cérebro, né? E nessa bugada que eu tirei todo mundo, eu voltei pra pegar água. Olha o nível, porque a gente fica tão... Eu acho que a gente fica tão bitolado, tão assustado, tão apavorado quando acontece alguma coisa, e até porque eu não tenho curso de, olha, o que você faz numa situação dessas, né? E aí, né, e pensando, eu lembro que a água no balde ia entrando tão devagarinho, Newton, e eu pensando, cara, olha, fudeu tudo, acabou, pegou fogo na casa toda, uma fumaceira, Newton. Sim. E eu pensava assim, cara, não vou salvar nada, e eu pensando, não sei o que eu vou fazer. Nisso, cheguei lá, o meu filho, que, né, eles são mais ligados Sim. que a gente, ele já tinha pego um extintor, que tava na porta do meu apartamento. Eu moro 2 anos no prédio e não lembrava do extintor. A minha irmã tinha conseguido abafar o fogo, daí depois, quando eu me acalmei, tudo, ela assim, Fer, a gente não joga água no fogo. Não. E eu, tipo, né? Então, assim, olha, cara, assim, eu poderia ter perdido tudo. Não só você, como os outros apartamentos que estão, né, ao teu redor ali. Exatamente. Não, é uma situação que a gente não tem preparo para atuar nesse tipo de situação. Esse é o grande problema. O nosso instinto é salvar pessoas, né? Sim. Salvar a vida. Mas a grande questão é o seguinte: o fogo, estudos indicam que depois de 5 a 8 minutos você não consegue mais controlar. Se você não debelar ele até 8 minutos, você não consegue debelar mais. Claro, dependendo do material que está pegando fogo. Então, o teu filho realmente teve ali um clique rápido, porque se ele demora um pouco mais... Os dois, na verdade, né? Tanto a minha irmã quanto o meu filho mais velho, porque assim, eu fiquei idiota, eu não consegui me mexer. E aí, quando eu voltei, eles já tinham apagado o fogo, assim. Claro, a gente colocou bastante coisa fora, né? Depois pra limpar, porque, cara, suja tudo. Sim, a própria fumaça causa bastante. Fumaça. Mas, assim, a importância de ter um seguro, porque eu brinquei com eles depois, né? Eu digo, cara, eu não ia ter uma calcinha pra vestir. Eu não ia ter uma roupa pra vestir, um sapato, nada. Porque você fica sem nada, ia pegar fogo em tudo, assim, né? Você contou também aqui de um cachorro que tirou o pedaço do dedo. Sim. Né? Então, assim, são coisas que a gente não pensa, ninguém planeja, a gente não planeja. Imagina que eu, numa sexta-feira, ia sonhar que o meu quarto ia pegar fogo, por exemplo. Nunca. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre a importância de contratar, a gente, às vezes, são coisas bem pequenas. Você tem um caso também que pegou fogo a chaleira? Esse teu caso, ele exemplifica muito bem aquela coisa assim, eu moro num apartamento, eu e minha esposa, não vai ter problema. Você não sabe se no lado tem uma criança travessa, se tem uma pessoa com algum nível, algum grau de Parkinson, não, né? Alzheimer. Uhum. Nós já tivemos casos de incêndio que começou porque a mãe do segurado deixou uma chaleira no fogo. E esqueceu. Então, se não debelar chamas a tempo, não só o apartamento que começou o incêndio vai ter problema. O de baixo, o de cima, os dos lados, né? Sim. Às vezes até o prédio todo, né? Dependendo da rapidez que o bombeiro chega. Então, além de você estar protegendo o teu patrimônio, né? Você está se protegendo também de danos que outros podem causar, até involuntariamente. Então... E nesse caso, por exemplo, vamos imaginar que graças a Deus não aconteceu nada mais sério. Nesse caso do meu apartamento, pegou fogo e o fogo subiu pro apartamento de cima, tá? Imaginando que eu contratei o seguro para reconstruir o meu apartamento e o conteúdo das coisas que são minhas. Sim. Mas pegou fogo no apartamento de cima. Responsabilidade civil familiar. Mas então, e qual é o valor que eu deveria contratar? Vamos colocar lá, meu apartamento é 600 mil, mais o conteúdo. Então, eu tenho uma contratação lá de 800 mil reais, tá? Quanto que eu tenho que contratar de RC familiar para que eu consiga suprir o problema dos coleguinhas da volta?
Essa é uma conta difícil de fazer, porque você tem que fazer toda uma análise do que está ao teu redor, né? Tu não sabe se o cara tem uma cozinha de 300 mil reais, sim, ou uma cozinha, né, de uma fábrica de móveis mais simples que custa 20, 30 mil. Então, a cobertura de RC familiar, por exemplo, no teu caso, no mínimo 500, 1 milhão, né? O que nos deixa mais tranquilos é que no apartamento o fogo ele acaba ficando muito concentrado ali, e os danos que ele causa é mais de aquecimento, então ele não causa um dano assim tão expressivo, não vai chegar a pegar fogo no prédio, porque logo os bombeiros hoje estão bem posicionados, eles chegam rápido e acabam debelando as chamas. Mas para você estar tranquila realmente, né, com danos que você possa causar a terceiros, teria que ser algo em torno de pelo menos 1 milhão. Eu vivenciei um incêndio que teve num apartamento em Londrina. Eu morei muitos anos em Londrina. E teve um incêndio, ele começou pelo quarto. E o fogo foi subindo da janela do quarto, subiu para a janela do outro quarto, do outro apartamento, e pegou fogo tudo. A gente precisa lembrar também que o condomínio, por lei, ele é obrigado a fazer o seguro de incêndio do condomínio, né? Mas nesse caso, tem uma ação regressiva? Teria uma ação, por exemplo, assim... pegou fogo, o seguro do condomínio foi acionado. Pagou, mas vai pagar o apartamento do outro ou não? De uma maneira geral, não existe essa cobrança regressiva do condomínio de quem originou o fogo. Não vai ter uma ação regressiva. Não, geralmente não tem. Entendi. Ok. E aí o que vai acontecer? Você vai... o condomínio tem um seguro do prédio, alguns contratam bens de condôminos, né, que é uma cobertura que também está lá disponível no seguro condomínio, mas para os que não possuem a cobertura do conteúdo, aí você pode usar o teu RC familiar para pagar, mas isso, claro, que se for uma coisa mais restrita ali a 1, 2 apartamentos, né? Se for o prédio todo, aí realmente... Um abraço pro gaiteiro. Aí não tem o que fazer, né? Aí já era. Você tinha um case para contar também, que você queria comentar. Eu tenho um case para contar, seguro empresarial, o atentado de 11 de setembro das Torres Gêmeas. Ele é um case que ficou conhecido aí no mercado de seguros pela sua particularidade. O que acontece no mercado de seguros para os seguros empresariais? A gente tem uma coisa chamada valor em risco. As seguradoras, isso também está lá no Código Civil, o segurado ele precisa fazer uma contratação até, no mínimo, depende da companhia, até 80% do valor em risco. Então, por exemplo, eu tenho as Torres Gêmeas. Cada Torre Gêmeas custava 3,5 bilhões de dólares. Então, nós temos 7 bilhões de dólares. Como eram 2 torres, uma separada da outra, o que o contratante do seguro fez? Ele contratou um valor em risco de 7 bilhões, que era o valor de reconstrução, mais a cobertura para incêndio, ele contratou 3,5 bilhões. Porque nunca ia pegar fogo nas duas. Ok? Porque se pega fogo em uma não pega na outra, porque elas têm um isolamento, então eu vou contratar apenas uma. Tá. Okay? As duas estavam seguradas, mas com importância segurada para que se pudesse pegar fogo em uma completamente. No episódio do World Trade Center, primeiro um avião bateu em uma, pegou fogo. 15 minutos depois, se não me engano, 16 minutos depois, outro avião bateu na outra Torre Gêmeas, que começou a pegar fogo. E as duas acabaram colapsando. Quando o Larry, que era o arrendatário lá do World Trade Center, foi entrar com uma apólice de seguro, ele quis acionar uma cláusula que existe no contrato de seguro que chama-se reintegração de S. O que é reintegração de S? Ele contratou 3,5 bilhões. Pegou fogo, tem um prejuízo de 1 bilhão. Olha, eu quero reintegrar, quero voltar a ter os 3 bilhões, certo? Então isso é possível, você acionar essa cláusula de reintegração. Só que ele, espertamente, quis recompor com 7 bilhões. Ou que seja, para poder abarcar pagar as duas. E aí ficou essa disputa, né? essa questão, foram 2 ou foram um sinistro? Que até hoje não se chegou a uma resposta. Ninguém chegou a um consenso. Isso foi parar nas cortes superiores dos tribunais de Nova York e não chegou a ser um consenso. Foi um ataque terrorista único, mas com duas ações, né? Um avião primeiro, outro depois. Então ficou aquela discussão
E aí o prefeito de Nova York queria reconstruir as torres, porque aquilo ali era uma coisa, um monumento ali turístico, né? Então fizeram um acordo com as seguradoras e as resseguradoras e acabaram pagando 4 bilhões 550 milhões de dólares pelos danos da torre. Então ele tinha contratado 3 bilhões e meio e recebeu 4 bilhões 550. Um bi a mais. Um bi a mais. E aí encerraram a discussão. Fim de conversa. Fim de conversa. Então, eu falei no início sobre avião, né? Se você está na rota de um aeroporto. Então, por exemplo, eu tenho 2 prédios aqui. Cada prédio custa 5 milhões. Eu tenho 10 milhões de valor em risco. Mas nunca vão pegar fogo simultaneamente. Então, eu digo lá para a seguradora, o meu valor em risco é 10, mas eu quero contratar apenas 5 milhões. Mas se existe a probabilidade de cair um avião ali e acabar, né, destruindo as duas, você tem que contratar 100%. Porque se existe uma possibilidade de 0,001 de ocorrer aquele risco, que já aconteceu, e ele é catastrófico, você precisa transferir esse risco, né, no caso, para a seguradora. Você não pode absorver. No patrimonial também tem uma que chama de cláusula de rateio? Exatamente. A cláusula de rateio ela é acionada sempre que você informa um VR diferente daquele que a seguradora apura no momento do sinistro. Até, dependendo da companhia, mas de uma maneira geral, até 2 milhões, e a cláusula de rateio ela entra somente no seguro empresarial. No seguro residencial não há que se falar em até valor. 2 milhões. Não, no residencial é não livre. Tá. É livre, ok? É primeiro risco absoluto. E você vai receber o que você contratar, desde que o que você contratou seja realmente o valor para reconstruir. No seguro empresarial, até 2 milhões, e escritórios e consultórios não tem rateio, é primeiro risco absoluto. Então você não precisa se preocupar com valor e risco e valor de importância segurada. Agora, nos seguros acima desse valor, você precisa respeitar o valor em risco para não sofrer rateio. Como é que funciona isso? Então eu tenho aqui 10 milhões, cada prédio 5 milhões, eu tenho 10. E eu digo lá na hora de contratar o seguro o seguinte: o valor em risco é 5 milhões, eu quero contratar 5 milhões. Por que às vezes isso acontece? Porque se eu tenho 10 milhões de VR e contrato 5 de S, o meu sistema de cotação, né, o sistema da companhia, ele vai agravar a taxa. Porque você está contratando um IS menor do que o VR, muito menor. Então, quando você faz aqui 10 milhões, eu digo que o VR é 5 e a IS é 5, e dá um sinistro, a seguradora vai no local, ela vai apurar que aquele VR não era 5 milhões, o VR era 10 milhões. Você não vai receber 5 milhões, você vai receber 2 milhões e meio. Você vai ter um rateio de 50%. A responsabilidade de quem contratou é 50% do rateio. É claro que se houver, só fazendo um parênteses, se houver uma perda total, as duas unidades queimaram, desapareceram, aí sim, aí você recebe o que você contratou, 5 milhões. Mas se for uma perda parcial, somente uma queimou, certo? Que é 5 milhões. Você vai receber 2 milhões e meio. Porque você terá um rateio de 50%, que você informou um VR 50% do valor. Mas isso vale para qualquer empresa acima de 2 milhões? Acima de 2 milhões. Passou de 2 milhões, a pessoa informou um valor de risco menor do que de fato era. Não interessa que nesse caso você citou 2 torres, né? Mas vamos falar de uma indústria, única, né? Uma única. Pegou fogo em tudo, acabou com tudo, ela contratou 2 milhões, mas era 4. A seguradora chega lá, vai pagar 1 milhão só. Exatamente. Nem os 2 milhões que contratou vai receber. Por isso que é importante a assessoria, a consultoria do corretor, para alertar o cliente dessa situação, né? Porque existe uma coisa chamada dano máximo provável. Então a gente sabe que se pegar fogo numa empresa, às vezes dependendo, tem empresa, por exemplo, tem sprinkler, tem as plantas segmentadas. Então, ela vai contratar só aquele dano máximo provável. A minha planta é 10 milhões, mas no máximo aqui, se eu tiver um sinistro, vai ser 5 milhões. Então, eu vou contratar 5 milhões. Ele pode, só que ele tem que informar o valor em risco correto. Lembrando também que o valor em risco, a seguradora tem ali uma maleabilidade de até 20%. Então, a seguradora permite que você contrate até 80% do valor em risco real. Qual que é o valor hoje que a gente considera já grande risco? As companhias, geralmente, acima de 100 milhões, ela já é um grande risco. Mas tem companhia que, para ela, acima de 50 milhões, 70 milhões, ela já está considerando também um grande risco. Essas empresas estão conseguindo contratar seguro patrimonial? Dependendo do segmento, elas estão com bastante dificuldade.
A pandemia nos trouxe muitos sinistros na área de seguros patrimoniais. Isso acabou machucando bastante aí os resseguradores. Né? Para quem não entende, o ressegurador é a empresa que contrata o seguro que a seguradora que absorve parte do seguro que a seguradora contratou. Então, o seguro ele trabalha uma coisa chamada pulverização de risco. Então, se eu contrato... Divide o peso, né, para carregar. Exatamente, dividindo o peso, é isso aí. Então, se eu contratei uma empresa de 100 milhões, a seguradora vai ficar ali com 4, 5 milhões. 95 milhões ela vai passar para 2, 3 resseguradores e eles ainda vão fazer um processo chamado retrocessão, que é quando o ressegurador, opa, isso aqui é muita coisa, né, para a minha bolinha, eu vou passar. Então, quando a seguradora passa para o ressegurador, é resseguro, e quando o ressegurador acha que aquilo é demais para ele e também dá uma diluída no risco, ele faz a retrocessão. Só que hoje a dificuldade está tão grande que as seguradoras já estão fazendo, primeiramente, a nível de co-seguro. Então, eu tenho um risco de 100 milhões, eu preciso encontrar 3, 4 seguradoras para diluir esse risco em 25%, 30%, 20%. Fatiar mesmo. Fatiar entre as seguradoras, e aí a gente chama de co-seguro, quando é seguradora para seguradora, e as seguradoras, dentro dos seus contratos lá de resseguro, elas ainda repassam parte dessa importante seguradora que elas absorveram para os resseguradores. Então, uma diluição bastante grande, todo mundo com medo de assumir grandes riscos. Hoje, na bandeira que você defende na HDI, o que você cita como diferenciais tanto para o empresário que vai contratar o seguro patrimonial e para quem está em casa lá que quer contratar o seguro para dentro de casa? Então, no seguro residencial, eu citaria hoje umas coberturas novas, como cobertura de anfitrião, para quem hoje tem um imóvel que aluga para o Airbnb. Então você contrata coberturas ali que garantem os teus bens, do teu imóvel, como os bens do inquilino lá, do anfitrião que está contratando. Nós temos coberturas para uma coisa também que foi muito, digamos assim, difundida agora na pandemia, que é o empreendedor em casa. O cara montou lá um salão de beleza dentro de casa. Está no home office. Exatamente. Então você contrata uma cobertura específica para o material empresarial, porque se eu tenho lá, por exemplo, lá uma mini confeitaria dentro da minha casa, lá estou trabalhando, tudo aquilo que é empresarial não vai estar coberto num sinistro dentro da pólice de residencial. Você precisaria contratar uma pólice de seguro empresarial. Bacana. Dentro dessa pólice residencial você tem um microempreendedor, que e tem também escritório na residência, que daí é exclusivo para escritório, mas o microempreendedor você pode ser um pizzaiolo, você pode fazer salgadinho, sushi man, exatamente. Então, várias atividades que podem ser desenvolvidas dentro de casa e estarão amparadas dentro da apólice de residencial. Nós temos umas coberturas de assistência 24 horas muito interessante, que é assistência funeral, que dá uma cobertura de assistência funeral para os membros daquela família, né, que moram, que residem naquela residência. Assistência PET, muito comprada hoje, né? 68% dos lares possuem um petzinho. Tem um cusco com um gato dentro. Isso, é. E temos também a cobertura de bike, assistência bike. Então, hoje você tem lá, o teu hobby é bicicleta, então ela dá uma assistência para você que, sei lá, arrebentou a corrente, furou um pneu. E temos também uma cobertura que é para bicicleta, né? Roubo de bicicleta no interior da casa ou também no exterior. Dentro do prédio. Exatamente. Ou na residência, né? E na rua também, se você estiver na rua, né, for assaltado e tal. E aí tem uma limitação, até R$30 mil, mas hoje é uma cobertura interessante, porque muita gente aderiu aí o ciclismo. Sim, né? E tem bicicleta que é mais cara que um carro. Exatamente. Né? O limite de 30 mil é importante, porque tem umas bicicletas caríssimas. Sim. E aí dentro do seguro empresarial, o seguro empresarial é um seguro que precisa você ir no local para poder fazer uma consultoria de risco adequada para as necessidades. Mas o despesas fixas, lucros cessantes, responsabilidade civil operação, né? Você tem um restaurante, sei lá, uma hora o piso está molhado, a pessoa vai lá, cai, se machuca, né? Precisa fazer algum tratamento, então você precisa ali ter um seguro de responsabilidade civil de operação para poder bancar aí essas despesas.
E até mostrar para o teu cliente, né, que você é uma empresa organizada, você possui seguro, que o cliente se preocupa com o cliente, exatamente, está protegido dentro daquele ambiente. Tá? Perfeito, perfeito. Chegamos ao fim. Já? Chegamos ao fim do nosso podcast, onde a gente falou sobre seguro patrimonial. Antes de você fazer a sua mensagem de encerramento, e aí você já vai pensando aí o que você quer dizer nessa mensagem de encerramento, eu quero fazer uma pausa, uma deferência especial aos meus patrocinadores. ViaGold Assessoria em Seguros é mais do que seguro, uma rota inteira de parceria. Bless Boutique. Se vestir bem não tem a ver com quanto você gasta, mas com quanto você se identifica com o que está vestindo. E Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que aproxima. Estamos na Rádio PH, a rádio que toca palhoça, mas é uma rádio sem fronteiras. Você pode nos escutar pelo Spotify, pelo Deezer. Você nos encontra também pelo aplicativo. É só você ter para iOS e para Android. Você consegue nos ouvir onde você estiver. E você pode nos assistir pelo Facebook e pelo YouTube. Newton Januário, foi uma grande satisfação ter você aqui na bancada do Dá Uma Segurada. Qual a sua mensagem de encerramento? A mensagem que eu vou passar é inclusive uma mensagem que eu já vi em algumas corretoras, que eles colocam uma mensagem mais ou menos assim, né? O cliente fala, eu não tenho dinheiro para fazer o seguro da minha casa, não tenho dinheiro para fazer o seguro da minha empresa, mas você tem dinheiro para reconstruí-la caso ou haja um incêndio? Se a resposta é não, pense em fazer o seguro. Contrate o seguro, e contrate o seguro com a Maria do Seguro, tá, gente? É isso. Exatamente. Newton, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua agenda, de estar aqui com a gente para bater esse papo. Obrigada de verdade. Eu mais uma vez agradeço aí a oportunidade, né? Cheguei aqui nervoso, achei que o negócio era mais difícil, mas a gente vai se soltando, você deixa a gente muito à vontade. Obrigada. Agradeço e parabenizo pela iniciativa. Falar sobre seguro, né? Difundir a cultura do seguro é muito importante e o mercado agradece. Parabéns e que você tenha muitos e muitos anos aqui com esse programa, levando a informação de seguro para os nossos clientes. Obrigada. E volte para falar sobre teoria geral do seguro e vamos falar sobre seguro automóvel, que tem muita dúvida para a gente tirar aqui no programa. Agora passou o friozinho na barriga. Agora você vê, né? Pessoas, muito obrigada pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tem dúvidas? Quer fazer a cotação do seu seguro? É simples, você pode me chamar direto no meu Instagram, @Maria do Seguro. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço.